Olá, meus amigos, que bom estarmos aqui nesse momento. Estamos iniciando a nossa célula, esse encontro com você nesse momento de bênção, de graça, do favor do Senhor. É muito especial poder entrar aí na sua casa, no seu local de trabalho, aonde você está, através desse momento, através desse vídeo, poder estar compartilhando a palavra de Deus com você, compartilhando a mensagem do Evangelho ao seu coração nesse tempo, e é uma alegria. Nós louvamos ao Senhor por tudo que Ele tem feito. Deus tem nos abençoado, Deus tem agido nas nossas vidas, e por isso nós estamos felizes, nós nos alegramos e celebramos ao Senhor pela bondade e a fidelidade dEle para conosco. E louvamos ao Senhor por você que está aí nos assistindo, por você que está aí participando da célula dessa semana. Nós somos gratos ao Senhor pela bondade e a fidelidade dEle. E hoje nós queremos falar sobre algo tão poderoso que está na palavra de Deus, é sobre a ação de Deus, quando Deus age, Deus agindo nas nossas vidas. E hoje queremos falar sobre agindo Deus, quem impedirá? E estaremos falando também nas próximas semanas, algumas coisas nós vamos falar hoje aqui com você, mas nas próximas semanas estaremos falando sobre essa ação de Deus nas nossas vidas também. Estaremos conversando com você baseado nessa mensagem de hoje, e estaremos também compartilhando, falando sobre essa ação do Senhor. E hoje o nosso texto base está em Isaías, no capítulo 43, os versículos 13, que diz assim: desde os dias mais antigos eu sou. Não há quem possa livrar alguém da minha mão. Agindo eu, quem pode impedir? Em uma outra versão da Bíblia diz assim: agindo eu, quem pode desfazer? A ação de Deus nas nossas vidas, a ação de Deus no mundo, ela é real. Deus está agindo, Deus está trabalhando, e quando Deus age, quem é que pode impedir? Quem é que pode desfazer aquilo que Deus faz, aquilo que Deus cria, aquilo que Deus gera, aquilo que é gerado de Deus? E nós vemos Deus agindo a todo instante. Neste momento, Deus está agindo na sua vida, na minha vida, está se movendo. Estamos aqui pela ação de Deus, porque Deus está agindo. E nós sabemos que Deus nunca deixa de agir, Deus nunca deixa de manifestar o seu poder. Antes de tudo existir, Deus já estava agindo, Deus já estava se movendo, Deus já estava criando algo. A Bíblia fala para nós em Gênesis, no capítulo 1, versículo 1, a Bíblia está dizendo que no princípio Deus criou os céus e a terra. Deus já estava agindo, Deus já estava se movendo, Deus estava fazendo algo, Deus estava criando algo antes mesmo da terra existir, antes mesmo de nós existirmos, dos seres humanos estarem aqui neste mundo. Deus estava agindo, Deus estava trabalhando, Deus estava movendo. Ele criou o seu reino, Ele criou os céus, Ele criou a terra, Ele criou tudo que existe. Deus está agindo, Deus age, Deus continua se movendo. E mesmo quando Satanás ele se rebela, quando Lúcifer, ele está lá e se rebela contra Deus, Deus está agindo nesse momento, Deus está agindo nesse instante, e Ele expulsa o diabo e a terça parte dos seus anjos que se rebelaram. Deus está agindo para que todas as coisas não saiam do seu controle. Tudo está no controle de Deus, tudo está no controle do Senhor. Deus, Ele está agindo e sempre tem um controle de tudo, tem um controle de todas as coisas. Nós vivemos esses últimos meses, o ano que se passou, nós vivemos aí essa pandemia, e o mundo tinha a sensação de que tudo estava saindo fora do controle. As pessoas tiveram a sensação de que tudo estava fora do controle. Estamos vivendo dias ainda também turbulentos, vemos as guerras, vemos os terremotos, vemos a natureza gritando, vemos tantas coisas, e nós achamos que está se perdendo o controle, das coisas, mas isso não é verdade.
Deus está no controle de tudo. Todas essas coisas, elas estão no controle de Deus. Nada que o ser humano faz está fora do controle de Deus. Tudo está dentro do controle do Senhor. No que nós vemos a vontade absoluta de Deus se revelando, aquilo que ninguém pode mudar. Nós encontramos a vontade soberana do Senhor, aquilo que Deus planejou, a vontade soberana dele, ela vai permanecer, ninguém muda. A vontade dele, ninguém muda. Mas também nós vemos a vontade permissiva de Deus, para que nós venhamos fazer a nossa vontade. Deus permite coisas. Deus, ele nos permite também a vivermos, a estarmos aqui e nós fazemos a nossa vontade. E por vezes fazemos escolhas que elas estão pautadas na vontade de Deus e outras que só estão pautadas na nossa vontade. Nem sempre a nossa vontade ela vai ser boa, ela vai ser realmente aquilo que Deus quer. Você já parou para prestar atenção como que é um pai com um filho, que às vezes a gente está ali, o filho quer uma coisa e ele começa a pedir e nós, como pais, nós não damos. Por quê? Porque essa é a nossa vontade absoluta e nós entendemos que aquilo não é bom, que aquilo não é necessário e nós não damos, nós não permitimos, nós não deixamos acontecer, nós agimos dessa forma. Mas às vezes nós deixamos que algo aconteça. Nós permitimos que os nossos filhos vivam ou experimentem algumas coisas. Algumas são boas, às vezes algumas outras nós observamos que elas não são tão boas, mas às vezes nós permitimos alguma coisa para que eles tenham uma experiência na vida, para que eles aprendam que aquilo não era a nossa vontade, aquilo não era o correto, mas ele precisava aprender com aquilo. E às vezes Deus ele permite algumas coisas na nossa vida para que nós venhamos aprender, para que nós venhamos estar crescendo e venhamos aprender que a vontade permissiva dele nem sempre está alinhada com a vontade absoluta dele na nossa vida. Então nós precisamos aprender que Deus está agindo e entender que mesmo que haja a vontade permissiva e a vontade absoluta de Deus, Deus está no controle de tudo, Deus está agindo em tudo e não perde o controle de nada. Deus está sempre no controle das coisas e agindo Ele, quem é que vai impedir? Agindo Deus, quem vai impedir? Nem um homem, nem o diabo, ninguém impede a ação de Deus nas nossas vidas, no mundo e no universo. O diabo não pode impedir Deus de agir de maneira alguma. O diabo ele tenta agir nas nossas vidas, na vida do ser humano, para impedir de viver a vontade de Deus. Mas o diabo não pode impedir de Deus agir, porque Deus é soberano, Deus é poderoso, Deus é maior, Deus é o Criador. E nós olhamos para a Bíblia e nós encontramos em Hebreus, no capítulo 7, versículo 25, a Bíblia dizendo assim: portanto, Ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que, por meio dele, aproximam-se de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. Deus está trabalhando, Deus está agindo. A Bíblia está dizendo que Jesus, ele está intercedendo por nós. Hebreus capítulo 7, versículo 25 diz que ele está intercedendo, que ele está agindo em nosso favor, que ele está agindo em favor de você, intercedendo por nós, e ele é capaz de salvar definitivamente, de uma vez por todas, salvar todos aqueles que por meio dele, de Jesus, se aproximam de Deus, se achegam a Deus, pois Ele está sempre intercedendo, Ele está agindo. Assim como Deus agia no passado, Deus continua agindo hoje e vai continuar agindo na vida daqueles que confiam nele, na vida daqueles que creem na sua ação e na sua manifestação. E quando nós olhamos então Deus agindo, nós estamos vendo aqui as ações de Deus, Ele criando o mundo, Deus criando todas as coisas, Deus agindo quando Satanás tenta se rebela contra Ele, melhor dizendo, e gera todo o caos que existe na terra. Mas Deus está no controle de todas as coisas, Deus está no controle de tudo que nós encontramos, mas nós vemos que Deus, Ele age.
mas Ele tem um agir dele por pensamentos que nós nem imaginamos. A ação de Deus, ela é tão grandiosa que nós nem imaginamos tamanha manifestação e graça dele realmente. E é isso que eu quero chamar a sua atenção, é pro agir de Deus, porque a ação de Deus, ela supera as nossas imaginações. Às vezes nós oramos e pedimos alguma coisa, nós oramos e clamamos pedindo alguma coisa do Senhor, pedindo a ação de Deus na nossa vida, e nós pensamos por vezes tão pequeno, nós agimos de forma tão pequena, porque Deus, Ele age por pensamentos imagináveis. Nós nem imaginamos. E o profeta Isaías, ele diz isso para nós. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Ele está dizendo, os meus pensamentos, eles não são os mesmos de vocês. Eles não são igual o de vocês, nem o caminho de vocês igual o meu. Ele está dizendo, eu imagino algo diferente para você. O que Deus tem para a sua vida, o que Deus tem para você é maior. Deixa Deus agir na sua vida. Vamos deixar Deus agir em nossas vidas nesse tempo. Deixa Deus agir. E ele continua dizendo assim, através do profeta Isaías, assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos. Ele está dizendo, e os meus pensamentos mais altos do que os seus. Isaías, no capítulo 55, os versículos 8 e 9, está dizendo para nós que os nossos pensamentos não são igual de Deus. Os nossos pensamentos e os nossos caminhos não se igualam ao de Deus, porque os pensamentos de Deus são imagináveis. Ele está dizendo, os meus pensamentos são mais altos do que o céu. Os meus pensamentos, aquilo que eu tenho para você é muito grande, aquilo que eu quero fazer na sua vida é maior, aquilo que eu planejei para você é imenso. Deus quer agir na sua vida, Deus continua agindo, e agindo Deus, quem é que vai impedir? Então, essa palavra nos traz e nos chama a atenção para que nós venhamos estar buscando esses pensamentos de Deus, buscando esses pensamentos do Senhor na nossa vida, porque eles são pensamentos grandes, são pensamentos poderosos, são pensamentos extraordinários, são coisas grandiosas para a nossa vida. Então deixa Deus agir na sua vida, deixa Deus agir na sua casa, clame por Ele, diga para Ele, Senhor, age em meu favor, age em favor da minha vida. Deus, Ele age pelo poder da sua palavra, Deus, Ele está agindo pelo poder da sua palavra. O salmista, no Salmo 33, versículo 9, diz assim, pois Ele falou e tudo se fez, Ele ordenou e tudo surgiu. Ele está mostrando para nós que Deus, Ele age pelo poder da sua palavra. Aquilo que Deus diz, acontece. Aquilo que Deus diz, vai acontecer. Deus está agindo e Ele tem liberado palavras de vida para você. E nessa ocasião estamos liberando uma palavra também de vida para você, acreditando que se Deus está agindo por você, ninguém vai impedir. Talvez você esteja aí com medo da doença, com medo da macumba, com medo dos problemas, com medo de perder o emprego, com medo da separação, mas se Deus está agindo por você, fica tranquilo, descansa, pois o que Deus falou, Ele fez, o que Ele ordenou, veio a surgir. Se Deus já fez, e a Bíblia diz que nós temos o direito de todas as bênçãos nas regiões celestiais, que nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais, então Ele já liberou uma palavra, nós já somos abençoados, os pensamentos dele são mais altos do que os nossos, aquilo que é grande é para a minha vida e para a sua vida, aquilo que é grandioso, Deus reservou para os seus filhos, para o seu povo. Nós olhamos para a Bíblia e nós vemos como isso é poderoso, e se nós acreditássemos mais nisso, nós viveríamos milagres extraordinários, e eu quero chamar a sua atenção para que você acredite nessa verdade. Quando nós olhamos para o Evangelho de Mateus, no capítulo 8, versículo 8, nós vamos encontrar, no Evangelho de Mateus, no capítulo 8, nós encontramos a cura do criado do centurião, que chega até Jesus e pede, o meu criado está lá doente, precisa de uma cura, e Jesus diz, eu vou até a tua casa. E esse homem olha para Jesus e diz assim, não,
Basta apenas uma palavra sua e o meu criado será curado. Aquele homem entendeu o poder da criação, o poder de Deus, e ele entendeu que Deus age pela sua palavra. Se nós acreditássemos mais na palavra de Deus, nós viveríamos algo extraordinário. Basta uma palavra. Se Deus falou algo para você, fica tranquilo, porque se Ele está agindo, quem é que vai impedir? E Deus age pela palavra, Deus age por aquilo que Ele libera sobre as nossas vidas, aquilo que a Bíblia diz que nós somos, aquilo que a Bíblia diz que nós temos, então é nosso direito. Então use isso, vamos crer nisso, vamos viver isso, vamos viver o poder da palavra. Deus age pela palavra. Deus, Ele age de uma maneira que o homem não percebe, não vê e não sente. Por vezes nós queremos ver tudo e nós queremos sentir tudo, nós queremos perceber todas as coisas. Nós vivemos um tempo onde as pessoas querem sentir, as pessoas querem ver para que elas possam crer, mas a Bíblia mostra que Deus, Ele age e Ele age no silêncio, que muitas vezes Deus vai trabalhar e vai fazer coisas no silêncio. Quando Deus se cala, Ele está agindo, Ele está trabalhando em nosso favor, Ele está se movendo em nosso favor. Deus, Ele age de uma maneira que o homem não percebe. Você não precisa perceber, você só precisa crer que Deus está agindo na sua vida, que Deus está se movendo em teu favor, que há uma palavra que foi liberada sobre a sua vida, e o Deus que criou todas as coisas, que agia no passado, no início da criação, que estava agindo no passado, o Deus que está dizendo: eu penso coisas maiores para você, eu penso coisas maiores a respeito de vocês, eu tenho um caminho que é totalmente diferente de vocês. Esse Deus está dizendo: a minha palavra é suficiente. Você pode não estar vendo nada, mas se eu disse que eu vou fazer, já está acontecendo. Deus está no controle de todas as coisas. Agindo Deus, quem impedirá? Quem é que vai impedir a ação do Senhor na sua vida, na sua casa e na sua família? É nisso que a gente tem que crer, é nisso que nós temos que acreditar. Deus, Ele age em resposta à nossa fé. Daniel 6:23 diz assim: o rei muito se alegrou e ordenou que tirassem Daniel da cova. Quando o tiraram da cova, viram que não havia nele nenhum ferimento, pois ele tinha confiado no seu Deus. Nós olhamos para a Bíblia e nós vemos que Daniel, esse homem que realmente confiava em Deus, ele tem a resposta da sua fé. Ele tem a resposta, porque ele confiou em Deus. Ele foi lançado numa cova para ser morto, devorado por leões, mas esse homem tinha confiança em Deus. E Deus age em resposta da fé de Daniel. Daniel é tirado, o texto que nós lemos aqui, ele foi tirado da cova e não havia nenhum ferimento nele, não havia nenhum dano na vida de Daniel, porque ele confiou em Deus. Se nós confiarmos em Deus, Deus age em resposta à nossa fé, à nossa confiança, a confiança no agir dele, na palavra que ele liberou sobre as nossas vidas. O texto que nós falamos do centurião, nós vemos que aquele homem, ele foi curado pela fé, porque esse centurião acreditou que se Jesus liberasse uma palavra, o seu servo seria curado. Aquele empregado que havia ficado lá na casa seria curado. E ele recebe o milagre pela fé. Ele acreditou na palavra de Jesus. Jesus libera uma palavra e ele vai até a sua casa. E quando chega lá, o criado está curado. E ele lembra, exatamente nessa hora, Jesus liberou a palavra. Ele sabia que foi o poder da palavra de Jesus que curou o seu servo, o seu empregado. Jesus disse em Marcos 9:23, melhor dizendo, diz assim: tudo é possível ao que crer. Então Deus, ele age em resposta à nossa fé. Deus está agindo, ele age pelo poder da sua palavra, ele age de uma maneira que o homem não pode ver, entender ou sentir, ele age em resposta às nossas orações, ele age de uma maneira que nós não imaginamos. Deus, ele age e está agindo, ele agiu na criação e continua agindo, porque Deus, ele continua sendo o mesmo. Deus não deixou de agir e Deus está agindo por você, está agindo pela sua casa e pela sua família. E agindo Deus, quem vai impedir? Ele disse para nós, desde os dias mais antigos, eu sou. Desde o início, quando o homem
quando nenhum ser humano existia aqui na Terra, quando essa Terra era um caos, quando esse mundo não era dessa forma, Deus está dizendo, eu já existia, eu já sou, eu já existia. Não há quem possa livrar alguém da minha mão. Ele está dizendo, quando eu ajo, quem é que pode desfazer? Quando eu ajo, quem é que pode impedir? Deus está agindo por você. Então fica tranquilo, fique em paz. Creia no teu milagre, creia na vitória, na bênção, na manifestação de Deus na sua vida. Esse é o tempo do agir de Deus na sua casa e na sua família, no nome de Jesus. Fica com essa palavra no seu coração e que você possa estar crendo realmente na manifestação de Deus a cada instante. Nós louvamos a Deus por você que está aí nos assistindo nesse momento. Nós queremos orar por você, abençoando a sua casa, a sua família, no nome do Senhor, e queremos convidar você para estar conosco no sábado, na nossa celebração de sábado, que acontece às 19h30, o culto Imersos no Poder de Deus, e você é o nosso convidado para estar adorando ao Senhor, sábado às 19h30, uma grande celebração, um grande momento de adoração ao Senhor. E no domingo, às 9h e às 19h, 2 celebrações ao Senhor. Que você possa compartilhar essa palavra com outras pessoas e abençoar outras vidas no nome do Senhor. Eu quero orar por você, abençoando a sua casa e a sua família. Querido Deus, nós te damos graças e louvamos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito e tem operado. Nós abençoamos essa casa, nós abençoamos essa família, nós declaramos a tua ação na vida dessas pessoas. O Senhor é o Deus que age de uma forma que nós nem imaginamos. O Senhor é o Deus que age, mesmo que nós não vejamos nada, não percebamos nada, mas o Senhor está agindo. E nós oramos nesse instante, abençoando essa casa, essa família. Pedimos que o Senhor esteja agindo em favor dessas pessoas que talvez estão em cima de um leito de enfermidade, ou talvez essa pessoa esteja enfrentando uma crise, enfrentando um problema financeiro, familiar, espiritual. Eu não sei qual é a situação que essa pessoa está vivendo. Quem sabe está desanimada, abatida, cansada. Mas, Senhor, nós sabemos que o Senhor está agindo, que nada saiu fora do teu controle e nem vai sair. O Senhor está fazendo o milagre acontecer. Nós oramos abençoando essa casa, abençoando essa família e cremos na tua manifestação. No nome de Jesus, sabemos que os teus pensamentos, que são grandiosos, irão se manifestar na vida do teu povo. Nós te damos graças em nome do Senhor Jesus e para a tua glória. Amém e graças a Deus. Que Deus abençoe meu irmão, minha irmã, que Deus esteja abençoando você, líder de célula, e até a próxima semana, se Deus quiser. Tchau, tchau.